Olá, youtubianos de plantão. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Professor Jader, Livros que eu li. E hoje, como eu falei no vídeo anterior, estamos falando de uma obra de Napoleon Hill, Mais Esperto do que o Diabo. E nós não poderíamos deixar de entrevistar o diabo para que ele mesmo pudesse falar sobre o livro. Então, espero que vocês não tenham medo dessa entrevista e, por opinião dele, ele vai ser tratado como majestade, porque, segundo ele, 98% das pessoas são controladas por ele, então ele exige que eu trate ele como majestade. Então, assim farei, para que nós possamos obter informações importantes. Então, nós gostaríamos de começar essa entrevista perguntando para o diabo como que ele faz parte da vida das pessoas. Como você faz parte da vida das pessoas? Eu domino as mentes que têm medo. Vive na energia negativa do átomo. O átomo possui 50% de cada lado. Um lado positivo e um lado negativo. Eu faço parte do lado negativo e invado as mentes pelo medo. É fácil ocupar a mente onde não tem nada de pensamentos através do medo. Medo de ficar pobre, medo da velhice, medo da morte e medo de ficar doente. Porque aquele que pensa menos está ou pensa só no dinheiro, ele está com o prato cheio para que eu possa invadir a sua mente. Aquela mente que não critica o medo, aquela mente que não analisa nada. Então, eu estou aí. A representação do mundo que o indivíduo tem pode destruí-lo. Então, não preciso fazer muito para que ele mesmo, o indivíduo, se destrua. Porque ele mesmo já tem os próprios impulsos da inferioridade que o impulsiona a fazer o mal. Eu apenas me utilizo disso. Aqueles que fazem como Sócrates, que buscam o daimon, buscam a inteligência interior, ajudar as pessoas, essas são mais difíceis de adentrar na mente, porque elas constroem um arcabouço, uma bagagem de conhecimentos positivos do outro lado, o lado positivo das coisas, onde eu tenho dificuldade de se inserir. Mas eu também tenho muita paciência, porque eles oscilam muito, e ali que eu pego a oscilação dos pensamentos. Então, aquele que pensa, que controla muito a si mesmo, esse é mais difícil de lidar. A desordem leva à pobreza. Então, aquele que bebe muito, fuma e joga, ele é desorganizado, esse é muito fácil fazer com que ele tenha medo. E aquele que é rico também, porque aí proporciona ações que ele pode se perder dentro de algo lícito, porque beber é algo lícito, é muito fácil fazer com que a pessoa se perca. E fumar também. Houve um tempo que fumar era algo de ostentação, de status pessoal. Em livros de física estava estampado, quando se estudava o momento linear das colisões entre as bolas de bilhar, que era veículo de estudo, de jogo, uma pessoa com um cigarro na boca. Nem precisava fazer muito esforço.
As pessoas mesmo já criavam seus problemas. Agora não é tão fácil, mas existe o cigarro eletrônico, onde eles também se perdem. Então, pensar por si prejudica o diabo. Aqueles que não acolhem livremente o que os outros dizem para eles serem, esses me prejudicam. Porque eles pensam por si. O professor que não faz os seus alunos pensar e refletir por si mesmos, pela filosofia das coisas, esse está sendo um instrumento do diabo. Gosto de pessoas que falam sem parar, que são escravos do coletivo. A Maria vai com as outras, para agradar os outros. Aqueles que alienam-se sobre um assunto, abrem as portas para mim. Não pensam por si mesmas, elas repetem, falam mais do que são, querem aparentar ser quem não são. Esses são os meus instrumentos. Pensar independente da filosofia, questionar conhecimentos que estão básicos, científicos, como a Terra, que a Terra é plana, ou que existem teorias criacionistas ao invés de estudar a teoria da evolução das espécies. Esses são ótimos instrumentos. Aqueles que acreditam em superstições, nas crenças limitantes, cegamente, sem questionar, que fazem coisas horríveis e tão idiotas que até eu mesmo posso duvidar. Esses são os instrumentos do diabo. Desejo que meus opositores lembrem de minhas ideias pelo medo, pelo um Deus que tenha medo. Então, os próprios opositores a mim, eles carregam a ideia de um Deus que castiga, que gera dificuldades e problemas, ao invés de um Deus da oposição minha, pela bondade e pela ajuda dos outros, que leva ao inferno para qualquer deslize. Decoram frases que não sabem o que quer dizer e que não se importam, só desejam que os outros entendam. O pensamento apurado evita o fracasso. Então não me é valioso alguém estudar e se melhorar. Porque as pessoas são os meus melhores defensores. O pobre tem que comer mesmo as sobras dos outros. Esse é um pensamento daquele que é o aprendiz do diabo. Que o pobre mesmo falando essa frase já gera nos pensamentos dos outros uma vertente do diabo. Aquele que não tem pensamento crítico, propósito, não tem resiliência, o cérebro é um ótimo receptor para minhas ideias. Não há espaço físico para o diabo. Então, nós podemos dizer, através dessas reflexões dessa entrevista, que não há espaço físico para o diabo. Ele está na mente das pessoas, seja ela por a vaidade, a bajulação que aliena as pessoas, seja ela pelo medo, pela própria religião, religiões que trazem o medo, alimenta o diabo, pelo seu castigo, né, ao invés de aprendizado. O certo é que o fracasso faz parte da vida das pessoas, de qualquer um. Mas poucos superam, como eu falei de Thomas Edison, nós poderíamos citar vários aqui. Várias pessoas que superaram as dificuldades. Mas que é possível, senão seria 100% das pessoas dominadas pelo diabo. Então, ele diz que é 98%, então nós temos chance. Essas eram as reflexões do livro Mais Esperto do que o Diabo, de Napoleon Hill. Eu agradeço que você tenha chegado até aqui. Ative o sininho, se inscreva no canal, deixe seus comentários, suas críticas. Sempre é relevante. Tá certo? Um forte abraço e